Se eu te dissesse que muito do que aprendemos sobre os acordes no violão e na guitarra está errado, subutilizando o real poder dos acordes, você acreditaria? Pensando nisso, resolvi fazer uma lista de 10 truques para destravar o real poder dos acordes. Truque 1. Menos é mais. Um dos primeiros passos que aprendemos na guitarra ou no violão é a decorar os formatos e também quais os nomes dos principais acordes maiores e menores. Acordes e formatos como o Dó maior, o Sol maior, o Ré maior, o Lá menor, o Fá maior, começam a fazer parte do nosso dia a dia. Normalmente nesse começo também começamos a aprender um pouco sobre a teoria dos acordes. Aprendemos que os acordes básicos são formados pelo conceito da tríade, que são 3 notas juntas, separadas por um intervalo de terça entre elas. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma escala, vamos usar como referência aqui de Dó maior, na escala de Dó maior a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, certo? E aí, se a gente quer construir as tríades ou né, os acordes básicos dessa escala, no final a gente tem que buscar empilhar terças, né? Então, falando da primeira nota que seria o Dó, a gente vai pegar o Dó, qual é a terça relacionada ao Dó, é o Mi, e depois o Sol. Então aqui a gente tem o primeiro acorde de Dó, e esse acorde, como a terça tem um intervalo aqui de terça maior, a gente chama que esse acorde aqui é um Dó maior, certo? Dó maior, que é representado na cifra basicamente por um C. A partir disso a gente consegue todos os acordes do campo harmônico, né, da escala maior. Então a gente começa a conviver com o Dó, com o Ré menor, que é gerado aqui dessa escala, com o Mi menor, com o Fá maior, com o Sol maior, com o Lá menor, com o Si diminuto. Até aí, nenhum segredo, é o básico do que a gente aprende dos acordes. O que passa despercebido e para mim fez muita diferença, na verdade, é quando você começa a entender que os formatos que a gente aprendeu na guitarra ou no violão, na verdade, ele contempla muitas vezes 3 acordes juntos, certo? Então, pegando aqui no Dó, a gente tem um Dó, um Mi e um Sol, que já formaria uma primeira tríade, né? É a tríade de Dó aqui, o baixo em Dó. Só que depois, né, dentro do próprio acorde que a gente aprende no violão de Dó maior, a gente tem o Mi, o Sol e o Dó, que é outro acorde de Dó, só que com o baixo em Mi, com o baixo na terça. E se a gente continuar olhando, a gente tem o Sol, o Dó e o Mi, ou seja, as 3 notas do acorde novamente, só que começando pelo baixo em Sol. Então aqui a gente tem também um acorde de Dó maior. Então na prática, o que a gente aprende no violão, que é um acorde nesse formato, ele contempla 3 tipos de acordes de Dó maior. Um com baixo realmente no Dó, outro com baixo na terça, que é no Mi, e outro com baixo no Sol, que é a quinta, tá? Por que isso eu acho que faz toda a diferença? Porque, na verdade, quando a gente começa a tocar esses acordes basicamente com 3 notas, ele começa a parecer bastante com o que você aprende no piano. E qual a grande vantagem disso? Não é que na teoria, a teoria estava errada aqui no acorde quando a gente está tocando ele completo. Na verdade é que o movimento das vozes quando você utiliza apenas 3 notas, ele é muito mais suave, ele é um movimento muito mais harmônico, principalmente do baixo, tá? Então, por exemplo, ao invés de tocar Dó e Sol dessa forma, que claro, soa bem, é assim que a gente aprendeu, mas e se a gente tocasse assim? Ó a diferença, ó como soa bonito. E no final das contas é a mesma coisa, a gente tocou o Dó, né, que estava aqui, Dó, Ré, Mi, e a gente foi para o Sol, só que essa é a primeira inversão, né, a terça, o baixo está no Si. Então o Sol, que é composto por Sol, Si, Ré, aqui nessa formação ele está Si, Ré, Sol, ele está invertido, mas é o mesmo Sol. E olha a diferença de som. Nossa, isso abre uma série de possibilidades na guitarra, porque você começa a pensar ela realmente como se fosse, entre aspas, um piano. Então, se você está tocando um Dó aqui e
e você quer ir, por exemplo, para um Fá maior e depois para um Sol, olha a diferença do som, olha como ele soa completo, porque o baixo, né, todo o movimento das vozes, eles estão bastante harmonizados, tá? E isso dá para fazer em qualquer parte do braço da guitarra. Então, por exemplo, vamos falar do mesmo Dó aqui, só que aqui, por exemplo, certo? Ó, a gente tá tocando o mesmo Dó, só que ele tá começando com o baixo no Sol. Mas é o mesmo Dó. E se daqui a gente fosse pro Sol? Olha como soa legal. E se daqui a gente fosse pro Fá? É a mesma progressão. Assim, mais manjada não tem, né? Que é a primeira, a quarta e a quinta, ou qualquer ordem, inverter a quarta ou a quinta, mas assim, isso aqui é mais manjado do que andar pra frente, né? Você tem o Dó que vai pro Fá, que vai pro Sol e que volta pro Dó. Uma cadência perfeita, que é muito conhecida, mas olha a diferença de som quando você toca ela só com as 3 vozes. Ou em outro lugar da guitarra. Legal, isso nos leva ao próximo truque, que é abusar dos arpejos. Toda vez que a gente aprende um acorde, e nesse caso a gente usando principalmente só 3 notas, que facilita bastante, a gente abre a possibilidade de arpegiar, né? De tocar uma nota por vez de cada um desses acordes. E isso soa muito, muito completo, bonito e faz um papel muito importante de você começar a criar melodias que soam harmônicas, que elas parecem que você está tocando acorde, certo? Então, por exemplo, voltando nesse exemplo aqui, vou tocar só uma melodia baseada no Dó, no Fá e no Sol, só que tocando como uma nota por vez, certo? Esse é o truque número 2. Truque número 2 também é muito utilizado pelos artistas, seja, não importa qual instrumento, pode ser na guitarra, pode ser no violão, pode ser no piano, mas todo mundo utiliza você, no final das contas, usar os acordes com os conceitos da harmonia para criar melodias. Terceiro truque, aprenda a usar os power chords. Para quem igual eu cresceu ouvindo heavy metal, rock, que power chord é uma coisa tão onipresente como a própria distorção, para mim o power chord sempre foi um enigma. Um enigma porque na prática ele não é um acorde, ele só tem basicamente, né, que vamos falar de Dó, ele tem a nota principal e a quinta. Muitas vezes você coloca a oitava, mas a oitava é a mesma nota da tônica, então basicamente você tem um acorde que não é acorde, porque ele não tem a terça, e a terça é o que dá o maior, menor, suspendido, então ele não é um acorde, basicamente ele só é um conjunto de intervalos que reforça uma nota única, que é a nota principal do acorde. Nesse caso, estou fazendo exemplo aqui em Dó, que é a tônica do acorde. Qual o ponto importante disso? Primeiro, na hora que você deixa o acorde sem a terça, ele fica muito mais aberto, ele pode ser utilizado em muito mais contextos, porque ele não está já definindo se é um acorde maior ou menor. O heavy metal usa muito disso, né? Ele acaba focando muito mais os riffs nos power chords Por exemplo, um riff aqui, então ele dá muito mais ênfase no ritmo, na linha melódica, né, que é a sequência no tempo, horizontal no tempo, do que realmente se é um acorde maior ou menor ou não. E qual o ponto importante disso? Ele deixa esse espaço para você utilizar
por exemplo, nas outras vozes que tem uma banda, né? Então, sei lá, uma banda de heavy metal, ela vai construir uma cama num power chord, mas no final das contas, as terças que realmente vão definir se é maior, se é menor e vão dar o conjunto da harmonia, às vezes vão estar em outros instrumentos, ou numa guitarra melódica, ou vai estar no próprio vocal. Então isso forma realmente o sentimento de harmonia que a gente tem, mas quando você ouve a música completa, porque aí ela te constrói o acorde com as várias vozes que você tem na banda. Mas na prática, o power chord ele faz aquela cama que funciona muito bem com distorção para suportar, né, a música como um todo. Um ótimo exemplo desse tipo de construção são as bandas de heavy metal, em particular o Iron Maiden. O Iron Maiden faz muito disso, criar o power chord e colocar as terças ou nos riffs de guitarra, nos licks de guitarra, ou nos vocais. Veja. Valeu, muito obrigado se você assistiu até aqui, e se gostou, me ajude a crescer o canal compartilhando, comentando, dando feedback e se inscrevendo. Valeu, até a próxima.